de cada entorno de uma unidade básica de saúde. Isso ela já fazia ali há muito tempo. Então, nós ainda temos muitas deficiências em muitas áreas no país, né? E meus parabéns a vocês que já há tanto tempo mantêm-se na liderança. Muitíssimo obrigado e, professora Cris, à vontade. Obrigada, professor, pela introdução. Nós estamos no nosso horário. Eu imagino que o professor Pedro deve estar subindo os slides na sequência. Enquanto isso, eu quero agradecer muitíssimo a presença. Nós temos um time hoje aqui de altíssimo gabarito na área da epidemiologia, na área da saúde coletiva. Eu quero agradecer a presença, a disponibilidade do professor Pedro Alau, que é do renomado Grupo de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, é também o coordenador da pesquisa EpiCovid. O professor Pedro é atualmente reitor da Universidade de Pelotas e no cenário nacional e internacional em termos de pesquisa. E essa atividade é também uma triangulação com uma atividade Ciência e Covid da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, em parceria com a Unifesp. Então, eu agradeço muitíssimo à professora Lúcia Pelanda, nossa reitora, que fez essa ponte, e também ao professor Ayrton Stein, que é professor da universidade, ambos professores da Universidade de Saúde Coletiva, professor Ayrton, e coordena essa atividade Ciência e Covid em conjunto com a Unifesp. Professor Pedro, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu vou passar agora a palavra aos moderadores, Lúcia e Ayrton, para conduzir o início das atividades. Muito obrigada a todos pela presença. Bom, então, nós que agradecemos o convite, acho que essa oportunidade de juntar as duas atividades, né? Tanto o curso da UFSPA e Unifesp de avaliação das evidências na Covid-19, organizado pelo professor Ayrton, pela professora Karine e por uma equipe grande, quanto as atividades da RUT, né, da Covid-19. Então, a gente fica bem feliz que foi possível juntar esses dois momentos para ouvir o Pedro. O Pedro dispensa apresentações, um dos pesquisadores de maior impacto na área, né, da epidemiologia, principalmente da atividade física. Fico muito feliz que a gente tem uma parceria que vem de muito antes de a gente sequer pensar em estar aqui nessa posição, né, Pedro? E, então, já tínhamos muitas coisas em comum antes e agora, cada vez mais, essa parceria vem se fortalecendo dentro do contexto do Comitê Científico do Estado. Então, a gente fica feliz de estar num estado em que a ciência está sendo valorizada e em que a gente está tendo essas oportunidades de avaliar melhor os dados e ir com muito cuidado, né, que esse momento tão grave merece. Então, acho que só queria falar muito rapidamente e agradecer ao Pedro por esse momento. Passar a palavra para o Ayrton bem rapidamente, porque o que a gente quer mesmo aqui é ouvir o Pedro. Isso mesmo. Bom, agradecer então a parceria entre essas duas iniciativas que eu acho que são muito pertinentes para esse momento e a colaboração é fundamental para desenvolver esforços para um momento muito único da população mundial, não só brasileira. E o título que a gente escolheu no início de março, com a Unifesp e UFSPA, para essa atividade foi Ciência e Covid-19, a importância de análise crítica de evidências durante uma pandemia. E claro que desde o início do curso, a gente acompanhando a atividade que o grupo do Pedro, da UFPEL e outros vem desenvolvendo, a gente identifica como uma experiência muito bem sucedida para ser divulgada o máximo possível num ambiente acadêmico como esse, além das atividades que já estão sendo desenvolvidas. Então, agradeço a parceria, agradeço a iniciativa da Lúcia em fazer essa atividade conjunta e, claro, ao Pedro pela disponibilidade.
Bem, então agora é tudo com o Pedro. Isso. Professor Pedro saiu? Não, voltei. Eu não sei o que aconteceu, a minha conexão deu uma trancada, mas acho que agora resolveu. Certo. O Ayrton acabou de falar ou eu... Sim, Sim, era só uma apresentação rápida, Pedro. Eu ouvi até a metade, Ayrton, desculpa. No meio foi que a minha conexão caiu. Tu ficou congelado e aí... Eu só coloquei a importância da pesquisa para esse momento, principalmente para a gente ter uma avaliação crítica das evidências durante a pandemia. Muito obrigado, Ayrton. Então, assim, pessoal, em primeiro lugar, Cris, Ayrton, Lúcia, Messina, muito obrigado a todos pela apresentação, pelo convite, pelas palavras carinhosas em relação a mim, em relação ao FIPEL, em relação a Pelotas. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês nessa atividade que acabou virando uma atividade conjunta, para falar um pouquinho sobre a pesquisa que nós estamos desenvolvendo, mas eu estruturei essa fala, e eu tenho esse limite aí que eu combinei com a Ayrton lá de 30 minutos, então assim, eu organizei essa fala basicamente em 3 grandes partes, assim, uma primeira parte sobre epidemiologia em geral, uma segunda parte sobre o estudo do Rio Grande do Sul e uma terceira parte sobre o estudo gaúcho. Vou tentar seguir essa lógica. A única coisa que eu vou pedir, ainda numa coisa mais organizacional, é que talvez de 5 em 5 minutos, ou até menos, se alguém puder ali no chat, privadamente, me avisar que está tudo bem, que estão me ouvindo bem, etc., eu agradeço, porque eu vou achar que vocês estão me ouvindo, tenho medo que caia a conexão, alguma coisa assim, tá bom? Então, assim, eu vou começar falando um pouco, eu preferi não usar slides, começar falando um pouco sobre essa questão do que é epidemiologia, o que a gente faz, assim, o epidemiologista, ele é um cientista que ele é um pouco diferente do estereótipo do cientista que a gente vê, por exemplo, se a gente for no Google e digitar cientista, uma criança vai fazer um trabalho no colégio, ela diz assim, olha, cientista, e vai no Google e bota imagens, normalmente vai aparecer uma pessoa de jaleco na frente do microscópio, ou ali perto de um aparelho sofisticado. E o epidemiologista, ele é um cara um pouco diferente, assim, ele é um pesquisador que ele não se enquadra bem nesse estereótipo, porque o laboratório dele é a rua. E eu acho que essa é uma característica que a gente tem que considerar quando a gente olha a epidemiologia. Eu vou falar e citar, eu tenho falado isso em algumas apresentações, 3 fatos sobre a epidemiologia, tanto internacional quanto Pelotas, que nos colocam aí na situação de ter proposto essas pesquisas que nós estamos falando mais detalhadamente. Então, em primeiro lugar, eu vou falar de um estudo epidemiológico que talvez seja considerado o primeiro estudo epidemiológico, embora na verdade não seja. Tem relato de outras análises que usam ferramentas da epidemiologia muito mais antigas. Mas muita gente considera que a epidemiologia no mundo ela começou com o estudo do John Snow sobre cólera em Londres em 1854. E eu vou falar um pouco sobre esse caso, porque ele tem algumas similaridades com o que a gente está vivendo agora. Embora não seja muito igual, porque é uma coisa mais concentrada em Londres, e agora nós estamos falando de uma pandemia no mundo todo. Mas tem algumas características que são parecidas. Então, o que houve foi que lá naquela época, na Inglaterra, em Londres, começou a morrer um monte de gente. E não se tinha muita ideia de por que essas pessoas estavam morrendo. E esse médico inglês, o John Snow, ele pegou um mapa da cidade e começou a desenhar onde que estavam ocorrendo as mortes. E aí ele começou a notar que tinha uma concentração de mortes numa certa região de Londres, ali perto do Sorro, que, aliás, hoje é uma das áreas mais nobres de Londres. E ele fez o raciocínio indutivo de que, olha,
o que tem em comum esses lugares onde as pessoas estão morrendo é que a fonte de abastecimento de água é a mesma. E ele foi lá numa atitude quase de ativismo e desativou a fonte de água. E acabou com o problema da cólera naquele momento em Londres, basicamente, porque ela estava sendo transmitida mesmo pela água. Então, esse estudo do John Snow, ele é meio que considerado um pouco do marco na epidemiologia, porque foi aquele momento assim, olha, vamos para a rua e vamos tentar resolver o problema. Foi isso que foi feito naquela época. Depois, eu vou falar de uma frase tradicional na epidemiologia, que é uma frase que diz que o epidemiologista ele tem que ter uma mente limpa e mãos sujas. Que não é muito boa nesse momento, para falar a verdade, porque mão suja hoje é ruim. Mas a lógica não é mão suja por causa da mão, é porque o epidemiologista é esse pesquisador que bota o pé no barro, que vai fazer pesquisa. E se olhar a nossa pesquisa que nós estamos fazendo nesse momento no Rio Grande do Sul e no Brasil, ela tem um pouco dessa característica, ela é uma pesquisa pé no barro. Os nossos entrevistadores, na quarta fase, choveu muito no sábado, e os nossos entrevistadores estavam lá, coletando dados, fazendo a pesquisa mesmo com as dificuldades. Então, a gente segue honrando essa frase do Geoffrey Rose, que diz que o epidemiologista tem que botar o pé no barro. E por último, eu vou falar um pouco da epidemiologia de Pelotas, porque também acho que é importante que as pessoas saibam que Pelotas não está coordenando essas pesquisas porque o reitor da universidade resolveu coordenar a pesquisa hoje, ou porque o reitor é epidemiologista. Não, Pelotas está fazendo essas pesquisas hoje porque faz 40 anos que Pelotas faz pesquisas parecidas com essa. Pelotas, desde do começo da década de 80, os professores Fernando Barros e César Victor começaram a fazer esse tipo de investigação em Pelotas, que ia na casa das pessoas para entender a situação de saúde. Eles começaram o estudo lá em 82 e o objetivo deles era um objetivo bem singelo até. O que dizia a pergunta de pesquisa deles na época? Olha, a gente não sabe quanto que tem de mortalidade infantil em Pelotas. Só para esclarecer para quem está perguntando, eu não estou usando PPT, eu estou falando mesmo direto, assim. Então, eles queriam saber lá na época qual era a mortalidade infantil em Pelotas. Por quê? Porque eles entendiam que a mortalidade infantil era subestimada nas estatísticas oficiais. E olhem que bela analogia com o nosso momento de hoje. Então, lá em 82, o Fernando Barros e o César Victor começaram uma pesquisa para saber quanto que era de verdade a mortalidade infantil em Pelotas. E para fazer isso, eles fizeram um esforço que é meio maluco. Eles botaram uma equipe de pesquisa nos 4 hospitais da cidade que faziam parto naquela época, que ficou do dia 1º de janeiro de 82 até o dia 31 de dezembro de 83, monitorando, porque eles queriam saber todos os nascimentos de 82 e queriam ver mortalidade infantil. E já que mortalidade infantil é aquela que acontece até a criança completar 1 ano, eles tinham que esperar até o final de 83, porque a criança que nasceu no fim de dezembro de 82 ainda podia morrer até o fim de dezembro de 83 e ser considerada mortalidade infantil. Então eles fizeram isso lá em 82. E, de novo, tem uma grande analogia com o que a gente está fazendo hoje, porque a gente também desenhou o EpiCovid baseado na ideia de que tinha muito problema na estatística oficial. Dito isso, lá naquela época, o César e o Fernando publicaram um livro chamado Epidemiologia da Desigualdade, que é um livro que é meio que referência para nós da área da saúde pública, porque é um livro que mostrava não só qual era a mortalidade infantil em Pelotas, que era uma coisa que todo mundo queria saber, mas também mostrava a desigualdade socioeconômica, que era muito grande na época. A mortalidade infantil em Pelotas, nos 20% mais ricos, era parecida com os dos países da Europa com menos mortalidade infantil. E a mortalidade infantil entre os 20% mais pobres era comparado com os países da África que tinham maior mortalidade infantil no mundo. Então,
esse enfoque aí da desigualdade, ele era um enfoque que já permeava o nosso grupo desde lá daqueles primórdios no começo da década de 80. Então, a primeira parte da fala, sem slides, era mostrar para vocês um pouco da história da epidemiologia, a história da epidemiologia em Pelotas e o que a gente faz, assim, esse pesquisador, o epidemiologista, que agora aparece na TV toda hora. A epidemiologia está sempre, tem um monte de epidemiologista falando na TV e a gente quer explicar quem nós somos, da onde que a gente veio, por que a gente não fica na frente do microscópio. Então, eu acho que o meu objetivo inicial desses primeiros 10 minutos era falar disso. Tendo falado disso, o Thiago acabou de anunciar que a gente está com a sala cheia. Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando. Eu vou falar um pouco sobre o estudo do Rio Grande do Sul. O estudo do Rio Grande do Sul, do EpiCovid, eu acho que ele tem uma série de pontos que devem ser destacados. Eu vou começar destacando a própria estrutura da pesquisa. Ela é uma pesquisa tripartite, que ela é representada numa das 3 pontas pela academia. Então tem a UFPEL e outras 12 universidades gaúchas que estão envolvidas na concepção, no desenho, na operacionalização da pesquisa. Então eu estou falando de 13 instituições representando essa ponta academia da pesquisa. Tem uma outra ponta que é poder público. O poder público também está envolvido na pesquisa. O governo do estado tem sido parceiro, o Ministério da Saúde disponibilizou os testes para a pesquisa. E o terceiro é a sociedade civil, representada pelas entidades que estão financiando a pesquisa. A Unimed de Porto Alegre, o Instituto Cultural Floresta e o Instituto Serra Pilheira, que é lá do Rio de Janeiro. Então, eu acho que um do ponto positivo dessa pesquisa é que ela é uma pesquisa coletiva. A gente fez um estudo de validação do teste que nós estamos usando no EpiCovid, que foi a Lúcia que liderou, a reitora Lúcia da Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A gente teve o primeiro artigo da pesquisa agora aprovado para publicação na Nature Medicine e tem coautor de todas as cidades participantes da pesquisa. Então, assim, ele é um esforço muito coletivo e eu acho que esse ponto tem que ser bem destacado da EpiCovid. Como é que é essa pesquisa? Ela é composta por pesquisas com fases sucessivas que aconteciam no começo de 2 em 2 semanas. Agora elas vão começar a acontecer de 3 em 3 semanas, em que a gente tira fotografias da situação da população em cada um desses momentos. A gente selecionou uma amostra de 9 cidades sentinela aqui no estado. O nome técnico é a cidade sentinela. A gente não assume que a nossa amostra é representativa da população gaúcha, porque ela não é, porque a gente trabalhou com a cidade mais populosa de cada uma das mesorregiões do estado, para quem é mais antigo, ou regiões intermediárias do estado, para quem é mais jovem, conforme a divisão do IBGE. Essas 9 cidades gaúchas, então, participam de todas as fases da pesquisa, e a gente, em cada fase, a gente tem o objetivo de testar e entrevistar 4.500 pessoas espalhadas aí nessas 9 cidades. Nós já concluímos 4 fases dessa pesquisa, a primeira delas lá no feriado da Páscoa e a última 2 finais de semana atrás, 2 finais de semana atrás. E aí eu vou despender alguns minutos falando sobre os resultados principais dessa pesquisa, enquanto eu já faço uma saudação para o Leonardo, lá nefrologista de Altamira, no Pará, que é uma das cidades que está incluída no Estudo Nacional, que eu vou falar logo depois, Leonardo. Então, essa pesquisa gaúcha, eu vou destacar os principais resultados dela, agora que a gente tem 4 fases bem concluídas. Então, em primeiro lugar, o resultado talvez mais importante é que a proporção da população gaúcha com anticorpos ela é muito baixa no Rio Grande do Sul. Então, no momento mais elevado, que foi na terceira fase, a gente fez uma estimativa de 0,22% da população com anticorpos, o que é muito baixo. Claro que essa estimativa, se é 0,15, 0,30 ou 0,20, ela fica tudo na margem de erro,
mas é um percentual bem baixo. Só para vocês terem uma ideia, lá no Pará, da onde o Leonardo tem uma cidade que deu 24,8%. No Rio Grande do Sul é 0,2%. Então, enquanto em breves no Pará é 1 de cada 4 pessoas infectadas, aqui no Rio Grande do Sul é 1 de cada 400, 500 pessoas. Então, primeiro destacando assim esse resultado da prevalência muito baixa. O segundo resultado que nos chama a atenção é que a Covid ela tem formas de crescimento do número de casos que são descritas. Tem alguns casos que o crescimento se dá em progressão geométrica. A gente tem relatos desse, a maioria na literatura, aquelas curvas exponenciais. A gente tem casos em que a progressão se dá num sistema mais linear, seria uma progressão aritmética, vamos dizer, que é o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, pelo que parecia, pelas fases 1, 2 e 3 da pesquisa. E tem lugares em que a pandemia parece mais controlada, que é o que parece sugerir a fase 4 da pesquisa no Rio Grande do Sul. Agora a gente vai ter a fase 5, 6, 7 e 8, e a gente vai poder responder uma pergunta que para nós é essencial. O Rio Grande do Sul só está atrasando a pandemia, adiando a chegada, ou o Rio Grande do Sul vai ser um daqueles lugares em que a epidemia não vai chegar com tanta intensidade? Como aconteceu, por exemplo, na Itália, o norte pegou muito mais que o sul, na China, o Wuhan pegou muito mais que Pequim. Então, a gente tem essa dúvida. E eu não tenho nenhum problema como pesquisador de dizer que eu não sei. Não tenho certeza ainda da resposta. Espero que não chegue com a intensidade que chegou em Manaus, em Belém, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, em Fortaleza, que não chegue com essa intensidade no Rio Grande do Sul. Mas a gente não tem certeza sobre isso ainda. Outros resultados da pesquisa gaúcha, eu queria destacar esse fato da transmissão intradomiciliar. Então, no geral, somando as 4 fases da pesquisa, a gente encontrou que, em havendo um familiar positivo, 27% dos demais moradores também são positivos, que é um número interessante. A gente encontrou que o sintoma mais relatado é o sintoma da tosse. No começo era dor de garganta e depois aumentou para tosse. Claro que a gente ainda está falando de um número pequeno de casos aqui no Rio Grande do Sul. E a gente encontrou também essa informação que o pessoal da mídia costuma chamar de subnotificação. Eu não gosto de chamar de subnotificação, eu prefiro chamar de subestimativa dos casos, e que cada caso que aparece na estatística oficial representa, na verdade, X casos, na verdade, que é o dado estimado pela pesquisa. No Brasil como um todo é 7 vezes, no Rio Grande do Sul, nas primeiras 3 fases, estava ao redor de 10 vezes, e na última fase ficou 3 vezes, o que sugere que aumentou a testagem aqui no Rio Grande do Sul, que é algo que a gente tem notado porque vários laboratórios agora estão testando, e tem muita gente também fazendo teste para anticorpo. Antes só se fazia teste de PCR, só entrava teste de PCR nas estatísticas oficiais. A gente depois, inclusive, pode falar um pouco sobre essa questão dos testes, porque há muita dúvida sobre isso, e há uma tentativa de algumas pessoas de hierarquizar como se um grupo de teste fosse melhor que os outros, e não é. O teste de PCR é melhor para uma coisa e o de anticorpo é melhor para outra coisa. Na nossa pesquisa, anticorpo é melhor que PCR. Porque se fosse teste de PCR e eu sortear a casa da Evelyn, que está digitando ali no chat, e ela der negativo, eu não sei se ela deu negativo porque ela já teve a infecção e curou, ou porque ela nunca teve contato com o vírus. O teste de anticorpo responde melhor essa pergunta, porque o teste de anticorpo responde se a Evelyn já teve contato com o vírus. Então, agora, para o serviço de saúde é melhor teste de PCR. Para profissional de saúde, os dois são importantes. Então, não existe essa hierarquia de que teste é melhor. Existe a hierarquia de que para cada objetivo tem um teste melhor. E a Evelyn aí está falando uma coisa que é super importante dessa lógica de que tem muito mais casos, na verdade, do que aparece nas estatísticas oficiais. A nossa estimativa para as 90 cidades do Estudo Nacional, Evelyn, é 7. A nossa estimativa aqui no estado antes era 10 vezes. Então, aí no Rio de Janeiro, se é de 10 a 12 vezes mais, está dentro do que se espera.
E agora, então, eu vou migrar para o último terço da minha fala, para falar do Estudo Nacional. O Estudo Nacional é parecido com o Estudo Gaúcho, ele tem os mesmos objetivos, ele também é dividido por fases. A diferença é que no Estudo Nacional são 3 fases ao invés de 8. A diferença é que a gente só fez uma fase por enquanto, e óbvio que a magnitude é outra. Então, enquanto no Estudo Gaúcho a gente trabalha com 9 cidades, o Estudo Nacional são 133 cidades em cada fase. Enquanto no Estudo Gaúcho são 4.500 entrevistas e testes em cada fase, no Estudo Nacional são 33.250 entrevistas e testes em cada fase. E eu vou agora despender os últimos minutos da minha fala para relatar um pouco dos resultados dessa primeira fase do estudo brasileiro. A gente já divulgou na mídia, primeiro, que a epidemia está com uma concentração muito marcante na região norte do Brasil. As 6 cidades com maior prevalência são cidades que ficam nas margens do Rio Amazonas. Na quarta fase do Rio Grande do Sul, Paulo, foi 0,18% a estimativa. Seguindo meu raciocínio aqui no Nacional, as 6 cidades campeãs, top 6 do Brasil, elas todas ficam nas margens do Rio Amazonas. Tem uma hipótese que explica um pouco desse maior percentual que tem a ver com os sistemas de transporte nesses lugares. Tem muito transporte feito a barco com aglomeração, que nos preocupa muito. Por quê? Porque pode ser que num barco daqueles entra 2 pessoas infectadas e saem 50 ou 60, porque não tem distanciamento necessário. Então me preocupa bastante isso. Então a gente encontrou essa concentração de casos, especialmente no Pará e no Amazonas, nas margens do rio. A gente encontrou que são várias epidemias no país, ou várias curvas epidêmicas no Brasil. Algumas pessoas dizem, não são várias epidemias, é uma epidemia em várias fases. Ok, tá certo também. Mas, realmente, tem lugares do Brasil que a gente parece já está chegando, inclusive na fase decrescente. Manaus é um exemplo. E tem outros lugares que parece que a gente recém está começando a escalar a montanha da curva. O outro resultado que nos chamou muito a atenção é que a proporção de crianças infectadas é igual à proporção em adultos. Ou seja, isso era um dado que não tinha muito na literatura. Então, no nosso estudo das crianças, o percentual geral nas 90 cidades que conseguimos 200 ou mais entrevistas, ele foi de 1,4%, e nas crianças foi 1,3%, foi empate. Então, as crianças também pegam o vírus. Felizmente, o desfecho nas crianças, o prognóstico clínico é um pouco melhor. Outro resultado que nos chamou muito a atenção foi a questão essa da subestimativa do número de casos, e aí eu vou dar um único resultado. A nossa estimativa pela pesquisa é que São Paulo, só a capital, não o estado, só a capital, tivesse 380 mil casos na época da pesquisa. E só para que vocês tenham uma ideia dessa subestimativa do número de casos, naquela época, o país inteiro tinha 370 mil casos notificados. Ou seja, só uma cidade tinha mais casos, na verdade, do que a estatística oficial mostrava para o país inteiro. Tá bem que é a cidade mais populosa do país, mas é para dar uma noção do tamanho dessa subestimativa. E para encerrar a minha fala, eu vou chamar a atenção do resultado por etnia. A gente não apresentou esse resultado ainda, mas a gente encontrou um percentual muito maior de infecção na população indígena comparado com os outros grupos populacionais. E esse resultado é muito interessante. No começo a gente chegou a achar que podia ser, não, mas é porque tem mais infecção no norte e tem mais povos indígenas no norte. Mas não. Quando a gente olha só o norte, manteve a diferença. Então a gente está tentando entender melhor. Não me parece que seja uma coisa genética. O que pode ser é que a forma de organização cultural dos povos indígenas faz com que, em havendo uma primeira pessoa infectada, aumente o risco de ter outras pessoas infectadas na mesma tribo. Então, essa é uma pauta que a gente está tentando entender melhor agora. Para encerrar, eu vou responder a pergunta do Mazur, ou da Mazur, desculpa,
que é sobre como que foi o sorteio das pessoas em cada uma das cidades. Então, as 133 cidades, elas são escolhidas por serem a cidade mais populosa de cada uma das 133 regiões intermediárias do Brasil, que eram antes chamadas de mesorregiões, e em cada cidade, Masura de Porto Alegre, a gente então seleciona 25 setores censitários de forma aleatória, com probabilidade proporcional ao tamanho, e em cada setor a gente sorteia 10 domicílios, também de forma aleatória, sistemática nos setores, e em cada domicílio sorteado a gente sorteia uma pessoa para fazer o teste. Então, esse é uma descrição assim meio que grosseira da organização. E aí eu fico muito feliz com o que estou ouvindo ali da Daniela, que a pesquisa em Londrina chegou na casa dela e que ela achou que os entrevistadores foram muito bem, tiveram uma postura boa, foram bem cuidadosos. Eu fico muito... Isso é a manifestação que eu mais gosto de ouvir, Daniela, porque a gente teve tanta dificuldade na primeira fase que cada vez que a gente ouve essa manifestação é importante para nós. Já foi noticiado, a gente teve cidades que os nossos entrevistadores foram detidos, teve uma série de problemas, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer 25 das 33 mil, 25 mil das 33 mil entrevistas previstas, o que foi maior do que a maioria dos estudos internacionais até hoje. Então, eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e estou aqui à disposição por um tempo aqui para tentar responder perguntas. Obrigado, Ayrton, pelo convite, obrigado a todos pela oportunidade. Bom, muito obrigado, professor Pedro. Agora a Lúcia e eu vamos conduzir aí a atividade de perguntas. Bom, inicialmente eu achei muito boa a imagem do iceberg, que tu acabou não falando nessa rápida explanação. Por que vocês escolheram o iceberg? Eu acho muito apropriado, claro. Eu acho importante falar disso, né? Foi legal que tu lembrasse. E aí eu fiz a conexão e depois não lembrei de voltar, que foi o motivo do estudo daqui de Pelotas de 82. A gente achava que a estatística oficial não estava descontando a história toda. E aí a gente pensava, olha, esses casos oficiais eles representam a ponta do iceberg. E tem muito mais casos na população. E aí nós da equipe científica, a Lúcia participa, dissemos, a analogia é um iceberg, porque a gente só consegue ver o que está acima da água e a gente não consegue enxergar o que está abaixo. Então, foi por isso que surgiu essa ideia do logotipo. O Tiago bota depois uma manifestação, já vou respondendo, Ayrton. Claro. Sobre a questão de que lugar no ranking o Brasil está, é segundo ou é 25º? Olha, o Brasil é 25º, Tiago. Quando a gente leva em consideração o estágio da pandemia e o tamanho da população e calcula a mortalidade, o Brasil não é o segundo lugar do mundo, os Estados Unidos não é o primeiro lugar do mundo. É óbvio que no Brasil tem mais casos que nos outros lugares, o Brasil é muito maior que os outros lugares. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Eu publiquei um artigo sobre isso na Ciência e Saúde Coletiva. A Cris, que está já passando as coisas aqui, se ela achar na Ciência e Saúde Coletiva, botar o link para um artigo que eu publiquei sobre isso, mortalidade ajustada para o tamanho da população e ajustada para o estágio da pandemia. Depois o Luiz faz uma pergunta bem difícil, que é sobre quanto tempo duram os anticorpos. Aí eu vou te responder, Luiz. Primeiro que não é a minha área, então eu não tenho muita certeza. O que o pessoal tem mostrado, eu tenho visto algumas análises, é que não é tão pouco assim. Aquela coisa que no começo se falou, o anticorpo não dura, daqui a poucas semanas ele já volta. Não parece se confirmar. A estimativa mínima que eu vi na literatura seria 40 semanas, e a maioria das estimativas que eu vi são mais longas. Então, é o que eu posso te dizer, não sendo a minha área. Depois a Cíntia pergunta se desde o princípio essas 13 universidades fizeram parte da pesquisa. Na verdade, 12 desde o princípio, e a Unilassalle entrou um pouquinho depois, mas é um grupo de universidades que está trabalhando nisso. Então, acho que respondi as que eu consegui. Sim. Eu até fiquei pensando enquanto o Pedro falava, já que o Pedro falou do Jon Snow e
e da questão da epidemia de cólera lá em Londres, queria contar uma historinha. Quando eu estava lá em Londres tirando foto lá da fonte de Broad Street, né? Enquanto eu acho que o Pedro caiu e vai voltando. Eu estava lá tirando uma foto lá na fonte de Broad Street, lá onde começou a epidemiologia moderna, né? E aí tinha um professor inglês de epidemiologia, ele me perguntou, tu é epidemiologista? Daí eu disse, eu sou professora de epidemiologia. Como é que o senhor sabe? Ele, 100% das pessoas que estão aqui tirando fotos são epidemiologistas, ele disse. E aí ele perguntou de onde que eu era. Eu disse, do Brasil. Onde no Brasil? Eu sou do sul do Brasil. E aí ele falou, Pelotas, conhece Pelotas, a corte de Pelotas. Então eu quero dizer que Pelotas é a referência mundial mesmo. Estava lá o professor inglês de epidemiologia de Broad Street falando da corte de Pelotas, né? Então, só para contar uma historinha. E eu acho que a outra coisa bem importante que tanto a Ayrton quanto o Pedro falaram foi da questão da colaboração. O Mansur citou, né, que foi um estudo feito muito rapidamente, e esse é um tipo de estudo que leva meses de planejamento, né? Leva muitos meses para conseguir colocar um estudo desses na rua, assim, dessa forma super intensa como foi. No Rio Grande do Sul, 500 coletas em cada domicílio, em cada cidade, num fim de semana. Isso é super difícil. E acho que com muita colaboração e muita coordenação, né, da equipe de Pelotas, e que isso foi possível. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui, não sei se tu já respondesse sobre a última fase do Rio Grande do Sul, da quarta fase. Já. Já falou? 022. Lúcia, deixa eu pedir desculpa, eu vou fazer uma piada aqui que metade das pessoas vão sair. Eu já caí pela segunda vez, se eu continuar caindo com essa frequência, eu vou chegar no mesmo estágio de um time aí da capital do estado. Puxa vida. Mas já que a Lúcia comentou a história do Jon Snow, o César Victor que comentava isso quando relatava a história do Jon Snow e da cólera em Londres, dizendo que as pessoas não aceitavam muito a ideia da transmissão da cólera pela água, até porque era o conhecimento da época eram os miasmas, os maus cheiros. E aí o grupo que trabalhava com ele, com o Jon Snow, definiu que tinha que destruir aquela fonte de água, né, para diminuir a epidemia. Então, mostrando bem o que o Pedro comentou, que o epidemiologista quer, além de desenvolver o conhecimento, implementar ações para melhorar a qualidade de vida da população. E esse estudo mostra bem isso, né, a importância de fazer a coleta e já orientar políticas de saúde. Aí eu vou responder pergunta da aqui, professora Evelyn ali. eu vou tentar responder, porque tem um monte de pergunta aqui. Então, primeiro a Evelyn pediu para falar um pouco mais sobre o resultado de criança e depois comentar sobre reabertura de escolas. São duas coisas separadas, mas que são relacionadas. Primeiro, surgiu um estudo na França que podia sugerir que as crianças não transmitiam ou não pegavam muito vírus. O que o nosso estudo nacional mostra é que não. Pega na mesma quantidade que os adultos. Mesmo percentual a gente encontrou. O que pode acontecer, e que é verdade, é que um prognóstico nas crianças é melhor. Mas isso não significa que nós podemos sair expondo tudo que é criança para pegar o vírus inadvertidamente. Isso seria uma irresponsabilidade. Então, a Lúcia, que tem todo o vínculo aí com a Sociedade de Pediatria, é super importante saber que em criança, se a letalidade em criança for 0,05, é inaceitável. Porque criança dessa faixa etária não pode ter essa letalidade. Então, eu acho que nós temos que ser muito responsáveis. E por isso, Evelyn, volta às aulas não é momento para pensar. Pode até ser momento para pensar, e eu não tenho problema com isso, em plano de como serão as aulas quando retornar. Mas elas retornarem não é hora ainda. Depois, começou a ter várias perguntas aqui, e aí eu vou tentar voltar. O André faz uma pergunta quando é que vai ser a nova fase da pesquisa nacional, essa semana. Então, a gente vai, de quinta a sábado, está previsto a pesquisa, André, nas mesmas 133 cidades. Até hoje, só tem uma das 133 que agora não autorizou a pesquisa. A gente está esperando até hoje ao meio-dia
ainda tentando com essa cidade, mas eu acho que a gente vai conseguir. E aí o André faz uma pergunta super interessante, né? Se a gente vai tentar analisar, quase como se fosse um experimento natural, do efeito das políticas de distanciamento sobre a prevalência. A gente está tentando, André, desenhar ecologicamente essa análise. Mas é importante também dizer que o nosso banco de dados ele vai se tornar público rapidamente, para que outros grupos do Brasil possam fazer isso junto. A gente não tem energia e capacidade, no nosso grupo de pesquisa, de fazer tudo. Então, vocês aí da Fiocruz têm uma grande experiência nisso. Seria legal se vocês quiserem nos ajudar e trabalhar nessas ideias também. Depois a Denise pergunta sobre as diversas curvas epidêmicas do país. É isso mesmo, né, Denise? Uma das coisas mais importantes que a gente encontrou no estudo nacional é que não dá para falar de uma curva epidêmica no Brasil. Tem um monte de país aqui dentro. O Rio Grande do Sul é do tamanho da Bélgica, por exemplo. Então, e aí ela pergunta especificamente sobre a questão das universidades. A questão das universidades, aí é mais delicado ainda, porque a universidade, além da aglomeração, ainda tem a importação de gente de outras cidades. Então, eu acho, Denise, como reitor, a Lúcia também é reitora, que nós não tem muita possibilidade de voltar à aula presencial antes de setembro, para ser bem sincero. Se vai ser setembro, se vai ser outubro, se vai ser fim de agosto, a gente não sabe ainda, não tem como saber. Mas eu acho que não dá para pensar em retomada das atividades de universidade assim, nos próximos 2 meses. Vamos lá, até o final de... Nós estamos em junho. Até o final de julho, esquece. Não tem chance nenhuma, na minha percepção. Depois, deixa eu ver, eu estou chegando aqui, nós estamos no limite de tempo, mas eu estou querendo responder. O Paulo faz uma pergunta assim, se os percentuais são representativos para cada cidade. Eu não entendi bem, Paulo, mas se tu está perguntando se a nossa estimativa de prevalência em cada cidade ela é precisa, mais ou menos. O estudo não foi feito para estimar. Se a gente quiser saber a prevalência numa cidade, a gente tinha feito uma amostragem maior em cada cidade. A gente tem 133 cidades sentinela para desenhar um retrato do país, que era o que era viável. Então, assim, o dado de cada cidade ele está mostrando relevância, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. De não, por exemplo, tem várias cidades que deu 0 casos. Não quer dizer que não tenha caso, quer dizer que o percentual é muito baixo, que pode não ser detectado numa pesquisa populacional. E, por último, depois, para passar para vocês, porque eu já estou cansando, só eu responder, tem uma pergunta sobre a questão dos óbitos. A gente está envolvido em estudos, tem outros grupos no Brasil que estão tentando fazer análises de excesso de óbitos que podem estar passando desapercebidos. Na verdade, óbito é uma coisa que sempre numa pandemia é melhor de analisar depois. Dá mais tempo para fazer uma análise correta. Mas algumas análises em andamento existem, até o nosso grupo está envolvido. E a Cíntia já perguntou 2 vezes, eu deixei ela passar, desculpa, Cíntia, me esquecia, sobre qual é o período ideal após a contaminação para resultado. Depende do teste. O teste de PCR pega rápido. O teste de anticorpo demora de 7 a 10 dias para começar a identificar com precisão. Então, aí depende do teste. E a última pergunta da Evelyn, o estudo está sendo compartilhado sempre, tanto com as secretarias municipais, quanto estaduais, quanto com o Ministério da Saúde. A gente admite que no estudo nacional a gente está se incomodando um pouco, porque a gente tem uma devolutiva super bonita para as cidades e a gente não pôde mandar ainda porque o Ministério ainda não aprovou, ainda estão olhando, etc. Mas a gente tem toda uma estrutura de devolutiva para devolução dos resultados. Alguém... Pedro, eu queria fazer uma pergunta. O grupo de vocês está examinando como um coorte principalmente as crianças que tiveram infecção pelo novo coronavírus, ou algum grupo no Brasil está fazendo isso, para ver até o impacto na evolução clínica dessas crianças, principalmente aspectos cognitivos? A gente não está ainda, Ayrton, não quer dizer que a gente não vá. Tem outros grupos, parece mentira, né? Mas tem outros grupos do Brasil que estão fazendo as coortes. Pelotas, historicamente, é a cidade das coortes.
mas, neste caso, Pelotas não está desenhando, não está fazendo uma coorte sobre avaliação de longo prazo dos efeitos da infecção pelo coronavírus. Mas tem outros grupos do Brasil que estão fazendo. A verdade é que o nosso grupo, sinceramente, não é grande o suficiente para fazer todas as pesquisas que a gente gostaria de fazer. E por isso tem outros grupos que estão fazendo isso. Depois a Cristiane só trouxe uma pergunta do Altacílio sobre o estudo de Ribeirão Preto. O estudo de Ribeirão Preto encontrou uma prevalência, se eu não me engano, 1,8, 1,4. O nosso estudo encontrou um pouquinho menos de 1% em Ribeirão Preto. Então, assim, provavelmente tanto a nossa quanto a deles ainda na mesma margem de erro. Agora, na segunda fase, a gente vai ter uma nova medida. Mas, falando honestamente, o estudo de vocês aí da Faculdade de Medicina de Ribeirão, da USP, para estimar a prevalência para Ribeirão Preto é melhor que o nosso. O nosso tem 250 testes em Ribeirão. O de vocês, se eu não me engano, é 704. Então, assim, a nossa precisão para uma cidade em específico sempre é menor do que os estudos que estão sendo feitos no nível local. E aí tem vários. O Espírito Santo está fazendo, o Pará está fazendo, o Ribeirão tem. Tem vários estudos no Brasil que estão sendo feitos inspirados no modelo do EpiCovid. Eu queria comentar um pouquinho sobre a pergunta da Evelyn, também a questão das escolas, né? Assim, os níveis de educação, todos os níveis, desde do fundamental até o superior, representam mais ou menos uns 25% da circulação na cidade. Então, se a gente pensar nisso também em termos de o que as escolas representam para toda a sociedade, elas representam um impacto bem grande na circulação, né? Tem esse dado da pesquisa mostrando que as crianças têm uma prevalência de infecção que é semelhante, e tem a questão dos fatores de risco que a Cris citou. Não só as crianças têm fator de risco, mas tem uma grande proporção das pessoas que trabalham nas escolas, tanto os professores quanto os servidores das escolas. E muitas dessas pessoas também estão em situação de vulnerabilidade econômica, né? Os servidores da cantina. Então, são muitos elementos para a gente pensar quando a gente pensa na volta das escolas. E as universidades ainda têm mais essa questão de ter muitos casos importados. Quando a gente voltar, a gente vai trazer muitas pessoas de São Paulo, muitas pessoas de lugares que podem ser epicentros naquele momento, né? E aí, Pedro, continuando ali as perguntas. Eu vi aqui a Evelyn ainda falando dos dados da Fiocruz, porque os dados, essa é uma questão séria. A gente tem visto o que está acontecendo no Rio, parece que os dados oficiais estão dando alguns problemas maiores, né? E a gente está acompanhando meio de longe, mas o que eu posso dizer certamente é que dados são fundamentais nesse momento. O momento exige transparência nos dados. Então fica aí a sugestão para que todas as pessoas cobrem da sua Secretaria de Saúde, das suas secretarias estaduais, municipais, transparência nos dados, inclusive transparência no número de testes sendo realizados, que é uma informação que muitas vezes está sendo super difícil da gente conseguir obter sobre quantidade de testes realizados. Eu vi que não tem mais perguntas, mas a Cris agora trouxe mais uma opinião sobre o fechamento de cidades ou estados que estiverem numa faixa de alto alerta. Eu acho que as medidas de lockdown, elas são gradativas. Em alguns casos, elas podem, sim, serem graves o suficiente a ponto de fechar, de fazer um lockdown mesmo. Depende do cenário. Eu acho que pode, sim, ser uma alternativa. E aí, já me encaminhando para o final, porque eu estou começando a chegar no limite do horário que eu tinha combinado com o Ayrton, o Messina faz a pergunta sobre a telemedicina, que eu acho super importante. Assim, não é uma área, Messina, que eu trabalho diretamente, mas eu acho assim, a telemedicina tem um papel importantíssimo. Se a gente olhar os modelos de outros lugares, e o modelo gaúcho é um modelo bom, a telemedicina ela pode cumprir um papel importante no sistema de saúde. A gente tem que parar, e ainda tem um pouco desse discurso meio
preconceituoso, eu diria, contra até a pauta da telemedicina. A telemedicina é super útil. É claro que ela não substitui integralmente. Não vai substituir integralmente, mas ela vai dar uma série de ajudas para o tratamento, para primeiro contato com o serviço, etc. E tal. Na Inglaterra, o NIH Direct, o sistema por telefone do NIH, funciona super bem. Eu tive a experiência de morar lá por um ano. Então, assim, eu acho super importante que a gente... Acho que a telemedicina vai sair fortalecida no final desse processo. E aí a Cíntia pergunta sobre o retorno às atividades do Estado. Na verdade, assim, Cíntia, essa é uma pergunta das que eu tenho mais dificuldade de responder. Por quê? Porque o retorno às atividades do Estado ele tem um monte de ponto positivo. A gente não pode tratar o coronavírus como a sociedade brasileira resolveu tratar tudo que é pauta. Ou eu sou Grêmio ou eu sou Inter. Então eu sou contra ou sou a favor da cloroquina. Ou eu sou contra ou sou a favor do distanciamento. Eu sou contra ou sou a favor... Não. O distanciamento controlado gaúcho ele tem uma série de qualidades. Ele é dinâmico, atualiza toda semana. A gente dizia que tinha que ser assim. Ele é gradativo, ele tem um esquema de cores. Ele ouve a comunidade científica quando ele bota 11 indicadores em vez de botar 1 ou 2. Então ele tem um monte de qualidades. Agora, eu tenho críticas pontuais a ele. A bandeira preta é praticamente uma ficção. Se tu pegar o algoritmo, é quase impossível uma cidade ser classificada a bandeira preta. Eu acho que em algumas coisas ele está bem pensado, mas está implementado um pouco antes do que devia, mas é um bom modelo, não tenho grandes críticas ao modelo. Tá bom? Não sei o que mais. Uma pergunta que me ocorre fazer, Pedro, qual é a acurácia do teste da pesquisa? Vocês fizeram uma avaliação em relação ao padrão de referência? Na verdade, nós fizemos uma avaliação em comparação com o PCR, que não é padrão ouro. A Lúcia que liderou e ela pode passar os detalhes. Mas assim, a sensibilidade é perto de 85%, ou seja, no máximo 15% de falsos negativos, e a especificidade é bem mais do que 99%. A gente está olhando aí, nós estamos falando aí uma especificidade que é quase de um falso positivo a cada 2.000 pessoas. Então, assim, ele é um teste que vai ter muito pouco falso positivo e vai ter alguns falsos negativos, especialmente o pessoal que está na fase mais aguda da infecção. Mas eu não vou responder mais sobre isso, porque a Lúcia que entende disso melhor que eu. Uhum. Então, Ayrton, foi na UFSPA a gente fez essa validação, né? Pegamos os pacientes que já tinham resultado positivo e alguns que tiveram resultado negativo, resultado positivo há mais de 14 dias, e aí fizemos o teste rápido, e a sensibilidade foi essa que o Pedro falou, mais de 100 pacientes, né, de cada resultado. Também teve uma avaliação complementar que foi com o soro guardado da Corte de Pelotas, para ver os negativos, né? Então, essas foram as avaliações iniciais. E agora a gente vai começar a fazer o ELISA, porque é isso que o Pedro falou. Não é exatamente uma validação, né, estrita, porque não está comparando duas coisas iguais, dois testes que medem a mesma coisa. Foi uma validação inicial para a gente poder fazer, para dizer que o teste é bom para o inquérito epidemiológico, para o inquérito populacional. Mas agora é que a gente está fazendo a validação mesmo, que é com o ELISA, com o sangue coletado no mesmo momento em que foi feito o teste rápido. Esse resultado a gente não tem ainda. Ótimo. E eu queria perguntar uma coisa bem rapidinha para o Pedro. Bom, Pedro, fala primeiro. Não, pode falar, pergunta. Que eu acho que uma das coisas interessantes do modelo de distanciamento é pensar na questão de que a gente está em várias fases diferentes ou tem várias epidemias diferentes mesmo dentro do estado, né? Tem lugares onde ainda não chegou e que talvez possa ter uma conduta um pouco mais tranquila e outros lugares onde não é possível nem pensar em afrouxar as medidas de distanciamento. Acho que essa questão que o Pedro falou é de não polarizar, e também, assim como o distanciamento não é um interruptor, liga e desliga. Todo mundo tem que continuar em casa todo o tempo possível, mesmo que algumas atividades estejam liberadas, né? Não foi liberado para tudo. Então, não sei o que tu acha disso, Pedro, dessa questão das fases diferentes nas diferentes regiões. Sim, eu acho que uma coisa que a gente tem aprendido com o coronavírus
é que o coronavírus, ele, quanto mais desagregado ele for analisado, melhor. Tem várias curvas epidêmicas, a curva epidêmica de uma cidade é diferente da outra, ele funciona muito em surtos e daqui a pouco pega num lugar e não pega no outro. Aqui no Rio Grande do Sul, basicamente, começou com Bagé e Porto Alegre, e agora está em Lajeado e Passo Fundo, aí estão falando um pouco de Bento. Então, assim, ó, a Lúcia tem toda a razão, quanto mais a gente desagregar, melhor a gente vai entender as curvas. A única coisa que eu tenho dúvida, Lúcia, é se quando a gente pega Pelotas, ou quando a gente pega o Rio Grande do Sul hoje comparado com o resto do Brasil, certamente que nós estamos na parte de baixo da montanha, nós não estamos lá no topo. A dúvida é, nós vamos escalar a montanha ou nós vamos sair sem escalá-la? Essa é a dúvida que realmente eu não sei, eu não tenho a resposta definitiva. Tomara que que a segunda opção seja verdade, mas a gente não sabe. Então, assim, ó. A Cristiane me encaminhou para fazer a pergunta da Evelyn, que ela ainda está preocupada com os dados sobre as crianças e a possibilidade de retorno às escolas. É uma pergunta difícil, né? Eu acho que ela havia colocado mas antes. Eu respondi a Ailton. Eu respondi essa. Ah, então tá. Eu respondi, eu disse que eu achava que não era a hora ainda. Tá certo. O Mazura ali está comentando sobre o caso de Bagé. Na verdade, Bagé vai ficar conhecida como uma cidade que enfrentou muito bem. Começou mal e conseguiu enfrentar muito bem a pandemia. O caso de Bagé está sendo bem positivo. Pessoal, então assim, ó, eu vou aproveitar e pedir, já está fechando a 1 hora, eu estou completamente atrasado, eu estou numa atrás da outra até agora, mas eu queria agradecer Lúcia, Ayrton, Cris, todo mundo pela Messina, pelo convite, pela oportunidade de estar dialogando com vocês. É uma satisfação e sempre que precisarem eu estou à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Pedro Elau, professora Lúcia, professora Ayrton, e contem conosco na RUT, estamos à disposição. Muito obrigado pela participação de todos. Agradeço também. Eu gostaria de ressaltar que a gravação da atividade fica disponível tanto no site da RUT e depois também disponível para a atividade do professor Ayrton. Muitíssimo obrigada e um prazer. Nós chegamos a um recorde também de participações excepcional. Professor Ayrton, muito obrigada e a todos que estiveram conosco, agradecemos e agradecemos o apoio constante e permanente da RUT. Uma ótima semana a todos e sigam conosco nas nossas atividades, que temos pontos bastante importantes para discutir, como bem lembrou a professora Evelyn, também a saúde indígena estará em pauta aqui nas nossas próximas atividades. Um abraço, obrigada, professora Ayrton, mais uma vez. Estamos fechando 60 minutos. Um abraço, tudo de bom.